Mas ainda nisso, antes da gente falar sobre formas de se conectar, principalmente com o Arcanjo Miguel e as simbologias que ele traz de corte e tudo mais, o que hoje em dia você relaciona com a figura dos anjos caídos, né? Tá. Por que esse assunto de anjos caídos hoje está tão em alta? E o que seriam realmente os anjos caídos dentro dessa linha de estudo? Tá, vamos lá. Tem duas partes, tá? De anjos caídos. Tem uma parte que é aquela que a gente pega da história nossa, aqui que a gente conhece até da história religiosa, que seriam os anjos que eles chamavam de vigilantes. O que seriam vigilantes? Foi designado um grupo desses seres num certo período que era para estar mais próximo dos humanos e sem interferir no livre-arbítrio dos humanos naquela época. Só que eles acabaram ficando tão próximos que eles compartilharam segredos, informações, e aí que vem a lenda de tiveram filhos com humanos, isso daí seria uma ordem específica, que aí foram considerados anjos caídos. Não chegavam a ser esses arcanjos originais vamos colocar assim, da guerra original, tá? Mas teve sim esse episódio. Alguns desses foram retirados e foram levados para outro local para expansão, é como se fosse para entendimento de quanto aquilo foi prejudicial. Só que muitos daqueles que têm aquela figura dos nefelins, que seriam aqueles que viraram os gigantes, os filhos adúlteros dos vigilantes, tem uma relação com seres também que se aproximaram na época, que seriam Anunnakis e outros. Então, assim, a gente juntou várias histórias e fez um bolo louco ali religioso. Então, tem esses seres que seriam guardiões, que seriam vigilantes, que realmente começaram a passar segredos demais antes que o nosso nível de consciência fosse capaz de absorver. Tiveram esses outros seres multidimensionais, que seriam ligados a Anunnakis e algumas outras linhagens, que tiveram essa mescla de DNA e que tinham essas ideias dos Nefelim. E teve, sim, como se fosse uma guerra, vamos colocar dessa forma, entre os celestiais. Só que isso foi muito lá no início, antes até mesmo da criação aqui do nosso processo, quando, da mesma forma que nós passamos pela evolução, eles também, é que eles não foram criados tão brutos quanto nós, eles já estavam mais puros do que nós, como se eles já tivessem menos possibilidade de teste do que nós temos. Só que essas consciências que seriam os celestiais nessa época inicial, tiveram alguns que queriam mais independência, mais livre-arbítrio, mais opção, mais questionamento. E celestiais em geral, eles vêm para seguir a ordem, para cumprir o propósito, para levar todos para a evolução. Nesse momento teve uma rixa ali entre os anjos que seriam da luz e seres que seriam o que eles consideraram caídos. Mas não teve aquele exílio, literalmente eles foram vencidos, foram para um espaço-tempo, que eu não sei quanto tempo durou, e aí eles retornaram, entenderam qual era o propósito deles e retornaram para o caminho do divino. Então, aquilo que a gente entende como os aprisionados, que seriam demônios, anjos caídos, vem desse outro grupo que vem bem posterior, que seriam os vigilantes. Tá? Ainda existem anjos caídos em direção ao nosso planeta? Eles estão meio que em outros locais, né? Eles estão em outros locais, outros orbes em geral, né? Ou tem alguns que eles dizem que ficam aprisionados aqui no nosso planeta, mas eles não estão gerando influência sobre nós. Literalmente eles foram retirados, porque qual que era o risco naquela época? Todo conhecimento, ele precisa de uma constância. Ele precisa de uma percepção mental, de evolução, de energia, de responsabilidade, que é esse processo que a gente está passando. Não dá de uma hora para outra trazer um conhecimento que a gente não é capaz de lidar. Por isso que naquela época, qual que foi o mal disso? Foi a queda de consciência. Não foram os anjos caídos, né, que a gente chamava de anjos, mas não foram os anjos caídos, foi a queda da consciência, porque o humano na época recebeu um nível de poder que ele não foi capaz de controlar. Ele ainda estava com um impulso muito, muito bruto, muito raivoso, muito dominante. Literalmente, a gente foi para a sombra. 100% para a sombra, né? Porque a gente foi usar todo aquele conhecimento para guerra, manipulação, dominação, controle. A dualidade não era o propósito naquele momento. O grande erro foi aí, de contrariar o propósito, contrariar o que dá para ser recebido naquele momento.
Então, por isso que eles foram retirados para serem, não transmutados, mas para serem, passarem por esse processo de consciência também. Tipo, você entendeu que você deu um negócio para criança, sabe? Você deu um brinquedo de 15 anos para criança de 2, vai dar, não deu certo. Qual que era a responsabilidade daquilo, qual que era a consequência daquilo. Mas, dentro de um outro nível muito mais passado, teve o que seria essa guerra dos anjos. E aí, por isso que Miguel começou a ser chamado de Miguel, de Mica. Que Mica é quem é como Deus, é um grito. É o grito de batalha de Miguel. O nome dele virou o grito de batalha. Porque nessa rixa entre os anjos, você imagina, eles estavam lutando entre eles, entre os irmãos, uma briga. E muitos daqueles que estavam de acordo com a fonte, de acordo com Deus, também estavam se entristecendo, porque você acha que eles não questionaram por que meus irmãos estão caindo, por que meus irmãos estão mudando, estão questionando? Então eles estavam meio que, como posso falar, sem força, né? No sentido de, nossa, para que a gente está continuando com isso? E aí acabar com a existência, né? Todo mundo caiu e sobe a legenda, né? Acabou. Só que nessa hora foi que Miguel se ergueu. Miguel nunca foi o maior anjo, ele não é de energia, assim, quando a gente olha, se ele tivesse uma roupagem, ele não seria o maior. Mas por que o raio dele é azul e o atributo dele é a fé? Porque nessa hora ele foi o anjo que se ergueu. E aí ele gritou, Mica, gritou para os irmãos, quem é como Deus? Tipo, retorna para a fonte, quem é maior do que Deus? Nada é maior do que Deus. Então, acha a tua força e continua. Quando ele fez isso, essa luz dos anjos expandiu daqueles que estavam conectados. E aí eles realmente ganharam a guerra. E aí eles conseguiram conter esses outros irmãos que estavam mais rebeldes e dar a destinação para que eles pudessem passar pelos processos deles. Só que essa luz, esse grito de Miguel foi tão forte que se tornou o propósito de Miguel. Por isso que Miguel cuida de nós e cuida do nosso processo de despertar, porque ele vem todo dia lembrar os humanos, quem é como Deus, retorna para a fonte. Lembra do Deus que tem em você, lembra da luz que tem em você. Quando a gente chama Miguel, a gente não chama só o arcanjo Miguel, a gente chama Deus que tem dentro de nós, é a nossa luz, a nossa força. E aí essa força, ela acende, por isso que é a espada, ela vem assim, ela vem de assim e vem de assim. Bom, Márcio. Perguntou se você pode me falar mais sobre o aspecto de São Miguel Arcanjo. E eu sei que você tem informações aí que podem impactar o pessoal com relação a São Miguel. É porque as pessoas acham que São Miguel é bonzinho, né? E eu trabalhei muitos anos para São Miguel Arcanjo. Com outra visão. Eu enxergo que é bem rígido, o negócio não é... É rígido. Então, mas a rigidez no sentido de que as pessoas jamais pensam que ele quer o mal da humanidade, Sim. por exemplo. Entendeu? Uhum. Eu trabalhei muitos anos para São Miguel. Tem muitas pessoas, não só brasileiros, muitas pessoas no mundo que são devotos de São Miguel, que fazem magias para proteção. O que eu acho mais engraçado é a gente faz prosperidade para São Miguel, vai morrer pedindo. São Miguel foi o responsável pela formatação da Igreja Católica Apostólica Romana, onde ele entrou como o grande salvador da pátria, o grande salvador da humanidade, quando ele expulsou Lúcifer de um suposto céu e venceu o dragão. A igreja criada por São Miguel é uma igreja que limita o poder do ser humano. São Miguel, ele cumpre um padrão ali, robótico. Todo anjo é um robô, é um programa, né? Não tem... algoritmo. É isso, exatamente isso. Dentro de uma rede neural consciencial cósmica, é exatamente isso. Então, São Miguel não quer o bem das pessoas, ele cumpre juntamente a Javé o planejamento para se alimentar disso. O que ele quer é se tornar também um Deus, obviamente de outros planetas, não da Terra. Então, o que acontece? Quando você convoca a energia de São Miguel, automaticamente já tem em mente, você não vai se conectar com a egrégora da corte de Lúcifer. Não tem como. Porque São Miguel foi a favor de transformar a humanidade em gado. São Miguel foi a favor de manter a humanidade aprisionada debaixo do véu da religião. Ele joga no time de Javé. Ele joga no time de Javé.
Tanto que ele é o salvador da igreja, né? Então é o que destrói o inimigo, é o que faz isso. Só que as pessoas são muito ingênuas. Não é ingênua, né? Eu gosto de ser ignorante, às vezes, né? Porque assim, as pessoas não percebem que esses inimigos são outros espíritos que também servem a Javé e que dificultam as suas vidas, amando da egrégora, tá? Dessa inteligência, para que depois ela mesma vai lá e salve a pessoa. Então, tipo, eu mando alguém te espancar, depois eu chego e falo assim, eu tenho o remédio pra isso. Entendeu? Indústria farmacêutica. Exato. Né? São consciências muito frias, não tem, a São Miguel não tem coeficiente emocional nenhum, né? Um programa, é um arcanjo aí. Mas o que as pessoas precisam entender é que São Miguel não é a favor da humanidade. São Miguel não é a favor da evolução cognitiva da humanidade. São Miguel não é a favor que as pessoas se libertem deste Deus tirano. Entendeu? Ele é contra isso. Você precisa seguir ali e alimentar a sua igreja, alimentá-los. Então, você precisa ser cordeirinho. Exato. Né? São Miguel é uma energia muito fria quando a gente se fala de pragmática, vamos colocar dessa forma, né? Você faz aquilo que eu quero, ponto final, acabou. Não, você não vai fazer isso, sim, você pode fazer isso, ou pode fazer aquilo. Então, as pessoas, infelizmente, fazem muitas promessas para São Miguel, são devotos, tem São Miguel lá no altar da sua casa. Você acaba legitimando que seja criado uma ponte, um intermédio daquela egrégora dentro da sua vida, dentro da sua casa. Então prestem atenção quando vocês chamam São Miguel. Obviamente que nem é ele que vai, é um dos seus legionários, né? Uma das pessoas que estão, um dos espíritos que servem a ele. Você está dando legitimidade para ele na sua vida. E colocar adversidades faz parte do planejamento dele. Quando eu falo, presta atenção, quando eu falo colocar adversidades, eu não estou falando de adversidades que vão desenvolver o seu comportamento, seu caráter, sua índole e sua consciência cognitiva, não. São dificuldades aonde você vai correr para o Deus bíblico para pedir arrego para ele. É diferente de situações, testes, vamos colocar assim, que o trono de Lúcifer, no caso, ou o próprio Satanás, a quem serve a ele, coloca, mas com um único intuito, que aquele ser humano se torne um ser humano melhor. Não é com o intuito que o ser humano fique alimentando ou não sei o quê. Não. Que ele evolua em sua consciência, que ele evolua nos seus comportamentos também.